episódio de hoje, eu já vou avisando que ele vai mexer muito com você. Agora eu vou até explicar por que algumas mulheres acabam entrando em relacionamento com canalhas e não com um homem tão prestativo. Primeiro Valentine's Day dele aqui na Austrália. Tipo, vai embora, mas como eu não sou homem suficiente, então eu vou começar a te expulsar da minha vida porque eu não sou homem suficiente pra terminar esse relacionamento. O perfil, como ela disse, o perfil canalha. Ela foi em direção ao quarto pegar o carregador. Quando ela abre a porta, ela não consegue descrever quais são as sensações no corpo. Pois bem, imagina que todas essas sensações, elas se unem quando você está apaixonado. E é por isso que a gente é viciado na paixão. E seja muito bem-vinda ao podcast Descruza as Pernas, Menina. Eu sou Dana Piuga e no episódio de hoje eu vou falar sobre por que nós nos apaixonamos sempre por aquele cara que não quer nada com a gente. Você já passou por isso? Eu já passei, já ouvi muitas mulheres falando isso. Eu sempre me apaixono por aquele cara que me dá borboletas no estômago, mas no final é só dor e frustração. Bom, o episódio de hoje, eu já vou avisando que ele vai mexer muito com você. Pelo menos comigo, no meu lugar de mulher, mexeu muito. Eu acredito que vai mexer muito com você. E dentro desse episódio, como eu sempre digo, eu misturo a neurociência com a espiritualidade. Eu atendo, são 6 anos atendendo homens, mulheres, casais que passam por essas transformações, por esses episódios dentro do relacionamento. Então, eu vou mostrar o porquê que muitas pessoas acabam ficando. Também trago um pouco do contexto do campo sistêmico, até para você entender por que a gente fica tanto tempo, ou fica na busca de um relacionamento que libera tantos hormônios assim no nosso corpo. A história de hoje é da Raquel. Como eu disse, se prepare porque esse episódio vai mexer com você. A Raquel, ela trabalhava numa empresa e lá nessa empresa ela acabou conhecendo o Rafael. E o Rafael era aquele cara assim, como ela diz, lindo, assim. Sabe quando é perfeito? Parece até um boneco de tão perfeitinho que ele é. Ela começou a ficar com ele. Só que logo no início, o Rafael já era aquela pessoa que dava bom dia, boa tarde, boa noite, ele chamava ela pra sair, e como eles trabalhavam na mesma empresa, às vezes ele passava lá e deixava um bombonzinho, tudo, ele tava ali totalmente pra ela. E ela tava vindo de relacionamentos de muita frustração, de dor, de arrependimento, enfim. De repente apareceu, né, o Rafael todo ali, simpático, e ela começou a meio que enjoar. E daí qualquer coisa que, se ele chegasse ali com bombom, ela já ficava com raiva, dava até o bombom para outras meninas, ela começou a ficar muito mal com aquela situação. Ela falava, ele é um querido, mas não sei, não quero parece que não consigo me conectar com esse cara. Enfim, ela foi se afastando, até que ela parou de ficar com ele. O Rafael seguiu a vida, eles trabalhavam na mesma empresa, apesar de ser andares diferentes, então ela até conseguia meio que fazer com que ela não encontrasse muito com ele. Isso, ela saiu um dia com as amigas e ela conheceu o Thiago. Só que o Thiago, ele morava numa outra cidade. Ela morava nessa cidade onde ela tá, nessa empresa, só que o Thiago era aquele cara assim, também, lindo, todo, sabe, o perfil, como ela disse, o perfil canalha. Então o Thiago, ele era bonito, tinha um corpo muito bem definido, ele falava muito bem, ele tinha viajado, ele era aquele cara assim, ele tinha uma autoestima muito elevada. Ela se apaixonou e começou a sair com o Thiago. Só que como ele morava em cidades diferentes, então eles acabavam demorando pra se ver, e ela, naquela paixão, às vezes ele mandava mensagem uma única vez no dia. No início eram mais mensagens ali todos os dias, depois era 1, 2, enfim, até que ela já tava ficando com ele 3 meses. Um dia ela foi lá na cidade dele e falou, olha, Thiago, tô muito apaixonada por você, tô gostando muito de você, e eu quero saber o que você quer, o que você não quer, porque senão eu vou seguir minha vida, eu não quero só ficar. E achei muito legal porque a Raquel é uma mulher de atitude. Quer ou não quer, enfim. Daí o Thiago, naquela coisa, não sei se eu tô preparado, né? Quando o homem não sabe o que ele quer, então ele vai enrolando, não quero te perder, mas também não quero assumir compromisso, né? Isso é o reflexo do homem que não tá afim de um compromisso. Mas enfim, ela falou, então, já que você tá em dúvida, vou seguir minha vida. Daí quando ele viu que ela ia seguir a vida, ele aceitou namorar com ela. Esse também é o perigo de você ficar colocando o homem muito ali, assim, quer, não quer. Tem que saber toda uma forma que a gente vai conduzir, porque o que a Raquel fala, ela chegou e falou, eu só fico com você por isso, por isso. Ela colocou ele numa situação assim, eu tenho que ficar. Não estou falando que ela está errada, ela está certíssima, mas muitas vezes que já começar a entender se aquele cara não tá te mandando mensagem, manda, no início mandava muito, depois manda pouco, aí já tem grandes alertas aí. Mas enfim, eles começaram a namorar. Então,
ela sempre ia de final de semana pra cidade dele, eles ficavam junto. Muitas vezes ela tava trabalhando de home office, então ela ficava lá na casa dele. Nisso ela continuou o relacionamento, tava mais ou menos uns 3 anos juntos. E eles estavam meio que, ai, vamos ficar noivo, vamos casar. Eles começaram a organizar o relacionamento pra eles poderem casar. Só que era sempre assim, ele sempre dava uma desculpa, o ano que vem, mas agora eu tô a fim de fazer intercâmbio, mas agora eu tenho que trocar o meu carro. Só que ela tinha muita conexão com a empregada da casa, então ela conversava, às vezes ela sentava ali na hora de almoçar e as duas ficavam conversando junto. E essa empregada tinha uma filha, e essa filha, ela vinha de vez em quando lá pra casa. Essa empregada já era uma empregada assim, tipo, já de muitos anos lá da casa. E a filha sempre acabava indo lá na casa, ficava ali, né, com a família. Meio que a filha da empregada já fazia parte ali da família. Nisso, ela falou que um dia ele já começou a ficar um pouco. Ela ia, voltava, e ele começou já a ficar meio estranho. E daí ela começou a perguntar pra empregada: Você sabe se o Thiago tá trazendo alguém aqui? Ele tá saindo à noite? A empregada: Não, tá tranquilo, não, imagina, o Thiago não sai. Quando você sai é tranquilo. Mas ela sentia, né? Mulher é muito intuitiva. Quando a gente vai falar sobre, acho que em alguns dos podcasts eu falo sobre o poder da intuição, né? Quando o homem saía pra caçar, a gente ficava ali dias, né? Sentada em grupo de mulheres, cuidando da prole. Então a gente tinha que desenvolver essa habilidade muito intuitiva. Por isso que até hoje, quando a gente sente algo, e a gente tem que prestar muita atenção, porque quando a gente sente algo e vai falar para um homem, é muito natural que ele fala: você é louca, você está louca. Porque quando a gente vai lá, voltando na história, quando a mulher ela mostrava o poder da intuição, ela era queimada, era chamada de bruxa. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação e começar mais atenção e respeito com a nossa intuição. Enfim, ela começou a ficar muito angustiada, e era aquela coisa assim, do Thiago começar a falar assim: não vem esse fim de semana pra cá, porque eu vou com os meninos, negócio de rodeio, vai ter não sei o quê, porque fulano comprou um leitão e vai fazer. E começou a ficar assim, ela ficava angustiada, tudo. Era a semana do Dia dos Namorados, e ela foi lá ficar com ele, tudo. Ele fez tudo bonitinho, levou ela pro restaurante, deu presente pra ela, tudo. E daí depois, já era na segunda-feira, ela ia pra cidade dela, direto pro trabalho. Só que quando ela tava indo, ela lembrou, olhou no carro, ela viu que ela deixou o carregador lá. Ela falou: caramba, não acredito. Só que como ela saiu muito cedo, então ela falou: não vou nem apertar, vou subir pelos empregados ali, já entro, pego e nem vou apertar a campainha. O porteiro já conhecia ela ali. Então ela foi e ela voltou. Quando ela voltou, ela já falou pro cara: esqueci o carregador. Ele deixou, ela subiu. Ela subiu pela área ela entrou pela porta da empregada. Quando ela entrou, era umas 6, 7 horas da manhã, já tava a máquina lavando, que a empregada já tinha. E daí ela foi em direção ao quarto pegar o carregador. Quando ela abre a porta, ela viu uma cena que ela fala que é uma experiência assim tão que ela não consegue descrever quais são as sensações no corpo. Pois bem, eram 7 horas da manhã e ele estava ali com a filha da empregada. Naquela hora, ela falou que primeiro parecia assim: é mentira, eu vou fechar os olhos, eu vou abrir. Ela queria fingir, não deu nem assim, porque os dois viram. Ela queria até assim: ai, vou fingir que vocês não me viram, eu vou voltar e vou apagar isso. Ela falou que ela ficou assim parada, sem tentar entender, e ela não conseguiu chorar, não conseguiu gritar, ela não conseguiu fazer nada. A única coisa era a menina lá, a mãe dela tentando defender a menina, e ela só escutava vozes assim, e ele: ai, pelo amor de Deus, e ela meio que sem entender, assim. Ela ficou muito mal. Ela até hoje, ela fala que ela não sabe, ela não teve força, ela não teve ânimo, ela não teve, assim, nada ali naquele momento. Ela ficou ali durante algumas horas, assim, daí saiu mãe, saiu pai, daí o pai brigou com ele e dá água com açúcar pra ela. E ao mesmo tempo, quando o pai dele começou a brigar com ele, falando: você já é homem, que coisa horrorosa, falando que a empregada começou a xingar a empregada, que ela tinha responsabilidade. A menina devia ter uns 19, 20 anos, a filha da empregada. E ela falou que ela se viu, assim, até numa situação: meu Deus, olha o que eu causei pra essa família, olha a briga. Tipo, a empregada que tá aqui há anos, a filha, o pai dele brigando com ele. Ela se sentiu culpada. Pra gente ver, né, como a ferida da rejeição, porque depois a Raquel, a gente foi trabalhar, o que acontece?
Óbvio que aqui não estou usando o nome dela, isso tudo tem autorização dos clientes. Eu trago mesmo eu peço autorização e coloco outro nome só pra gente poder entender o poder da mente, do nosso comportamento, como escapar das armadilhas da paixão. O que acontece? A Raquel, ela é filha de mãe com energia muito masculina, que faz tudo. E o pai com energia feminina. Mas o pai era aquela energia feminina, onde o pai não ajudava a mãe, não apoiava a mãe. Sabe aquele homem também canalha? E, infelizmente, quando a gente não olha pra esse lugar, então ela tinha muita raiva da mãe dela e ela defendia o pai. Então, ela acabava indo em busca de homens muito parecidos com o pai dela. Ela não conseguia ver, então ela tinha raiva da mãe dela, porque ela defendia muito o pai, só que era o pai que abandonava a mãe, era o pai que não ajudava a mãe, então ela ia na vida, vou buscar homens assim, que não me ajudam, que não me apoiam, que estão difíceis, porque lembra que ela tinha se apaixonado que ela estava saindo com o Rafael, e o Rafael deu tudo ali no início, e ela, ai, que chato, tá mandando mensagem todos os dias, e ela foi em busca do quê? Do Thiago, que era um canalha. Daí vem toda essa história, ela ficou mal, uma amiga dela foi buscar ela de uma cidade pra outra porque ela ficou muito mal. Ela foi pra casa dela, mas ainda se sentindo culpada, por que ela foi esquecer o carregador, que era melhor ela não ter visto, que agora o pai do Thiago tá mal com ele. Ela ficou ainda naquela sensação. E daí todo mundo, tanto a mãe dela nessa hora, né, que leva um choque ver aquela situação, porque vê a filha ali de 3 anos, tirando que a Raquel, ele era aquele cara assim, você fica tão mais bonita sem batom? Daí ela tirava o batom. Ele nunca ligou muito, ela disse que nunca ele ligou muito da roupa dela, nada. Mas era assim, você fica mais bonita sem maquiagem. Nossa, não prende seu cabelo assim. Cuidado, hein? Tá comendo isso daí, vai ficar gordinha. Aquelas coisinhas assim, né? Que a pessoa faz já pra te machucar. Tipo, vai embora, mas como eu não sou homem suficiente, então eu vou começar a te expulsar da minha vida, porque eu não sou homem suficiente pra terminar esse relacionamento. Porque o que acontece trazendo um pouquinho aqui nesse campo mais terapêutico? Infelizmente, o ser humano que não consegue terminar um relacionamento, principalmente o homem, não quero falar mal do homem, mas principalmente o homem, o homem ele tem muita dificuldade de finalizar um relacionamento. Então, ao invés dele finalizar, ele começa a maltratar a mulher pra ver se ela vai embora. Quando o homem trai, muitas vezes ele trai justamente pra falar, ei, olha pra nossa relação. Mas tem todo um comportamento. O Thiago, ele traía e ele maltratava. Então, ele tinha assim, olha pra nossa relação, não deixa eu te depois analisando tudo, ela não tinha. Todo final de semana ela tava lá pra ele, ela não tinha tempo pra ela vivia em função dele, ela vivia em função dos amigos dele, então ela tinha que depender, o final de semana dela era baseado no que ele estruturar. Se ele tivesse algo, ela não podia ir pra festa, pra casa dele, se ele tivesse uma festa, ela não podia ir pra casa dele, se ele tivesse ok, ela podia. Então, ela já estava ali, naquele emaranhado ali do sistema, muito profundo. E o que acontece? E por que uma pessoa... Mas calma, gente, que ainda tem um final aí pra gente sair... Tem um final feliz aí. Mas só pra gente entender um pouquinho o que acontece na nossa mente, no nosso corpo, pra gente parar de cair nas armadilhas da paixão. A paixão é um estado neuroquímico de curta intensidade. Então, ela vem com tudo. É uma explosão de sentimentos. E começa a liberar dopamina, o neurotransmissor da recompensa, do prazer, associado com euforia, com desejo. A mesma substância que é liberada também no chocolate, naquela coisa do prazer, da sensação. A paixão, ela libera ocitocina, vasopressina, que é aquela sensação do estou ganhando algo, sabe? Quando você vai... É um prêmio. Isso aqui é meu prêmio. A ocitocina, a vasopressina é uma ligação, uma conexão muito intensa. Aquela conexão que você olha e você quer a pessoa do seu lado. Daí a gente libera a noradrenalina, que é o coração acelerado. Então você quer? É como se você estivesse numa maratona. Por isso que a todo momento você tá esperando uma mensagem. Quando vem, é como se você estivesse numa maratona. Inclusive, é a noradrenalina que dá as borboletas no estômago. Aquela sensação de prazer. Tem pessoas que optam por correr, fazer uma academia, viajar. E tem pessoas que optam pela paixão. Cada um na sua escolha. Porém, nós liberamos serotonina, que curiosamente ela diminui primeiros meses ali da paixão, que nos torna obcecado. Então é como se você parasse de se amar porque você está obcecado no outro. Então a todo momento você fica na espera daquele, é como se você esperasse aquele chocolate. E daí ele vai dar um pedacinho. Vem aqui só no final de semana. A gente só pode ver aqui, sou bonito, sou gostoso. Lembrando aqui, eu vou trazendo pra vocês. Ele sempre era assim, aquele cara assim, olha o cara, né? Também, onde você vai conseguir um cara desse? Ele fazia academia, ele tinha muito orgulho do corpo dele, que tá tudo bem você querer ter orgulho, mas nunca menosprezar uma outra pessoa, porque olha tudo que eu sou. Toma sempre cuidado, as pessoas elas estão a todo momento nos dando alertas.
E a mistura dessa substância faz com que a gente fique viciada. Porque imagina, olha quanta substância. E uma substância é liberada no chocolate, substância é liberada no toque, a outra substância é liberada, sei lá, fazendo um exercício, dançando, se sentindo feliz, ganhando um prêmio. Imagina que todas essas sensações, elas se unem quando você está apaixonada. E é por isso que a gente é viciado na paixão. Só que a paixão, como eu disse, ela é de curta duração, de forte impacto emocional, e ela acaba muitas vezes deixando a pessoa numa situação, em algo muito perigoso. Por isso, tome muito cuidado antes de tomar qualquer decisão dentro do momento que você está apaixonado. E a paixão, dependendo da pessoa, ela pode durar de 6 meses a 2 anos. Então é sempre muito importante. Quer casar, quer investir juntos, depois de 2 anos é o tempo ideal, porque daí você já sentiu se realmente é amor, se é paixão, porque daí quando essas substâncias, elas acabam, você volta a organizar seus hormônios, seus neurotransmissores, e você começa a entender realmente quem a outra pessoa é. E dentro desse entender, você começa a ter decisões mais assertivas, decisões mais inteligentes para ser tomada dentro dessa relação. Mas, voltando lá para Raquel, o que aconteceu? Ela saiu muito mal, foi pra cidade, ficou ali alguns dias se sentindo culpada. Ela ainda estava se sentindo culpada. E as amigas dela falando, vamos pra vida, a importância de ter amigas, né? Naquela mesma semana teve a festa da empresa, algum encontro lá da empresa. Ela acabou indo pra essa... Ela não queria, mas daí como tem essa questão do network e tudo, ela acabou indo na festa da empresa. E o Rafael já sabia, porque de cidade, apesar de serem um pouquinho distante, cidade de interior, as pessoas se conhecem, então um fala, outro fala. E dentro da empresa todo mundo já sabia, o Rafael já sabia tudo o que tinha acontecido, porque foi, né? Acabou todo mundo sabendo o fato dela pegar ele com outro ali na cama. E o Rafael, lá na festa, muito gentil, perguntou se ela queria algum drink. Ela não, ela tava arrasada. E ele lá conversando com ela, falou: acho que você sabe, todo mundo tá sabendo, eu também tô sabendo. Enfim, ele foi tô aqui para o que você precisar. Ele ficou lá conversando com ela, e daí ele faz uma gracinha com ela e vai. E ele começou a fazer perguntas de outras coisas completamente diferentes. Falar, tô muito afim de fazer um intercâmbio na Austrália. Ela falou, que interessante. Eu sempre tive vontade, mas nunca fui pra Austrália, nem sei o que é Austrália, mas acho que, quem sabe, um dia eu vou olhar pra isso. Ele falou, vamos junto. Tô já organizando. Praticamente aí eu tô indo pra uma temporada lá, ficar uns 6 meses. Ela falou, quem sabe? E nisso ele começou a falar, e daí ele chamando lá, tu começou a tocar música sertaneja, e vai e dança, e bebe, drink, não sei o que, enfim. Ela falou que ela tava dançando com ele, e ela tava ainda muito mal, fazia só uma semana, ela tava rasgada por dentro. E ele brincando com ela, e ele falando, teve premiação lá na empresa, ele falando o que ele achava, né, ela inteligente, produtiva. Ele começou a falar de outras coisas. Ele não tava, ela falou que pela primeira vez ela parou pra ouvir ele, começou a lembrar que lá no início, ele falava muito sobre o conceito da inteligência dela, tudo que ela tinha estudado, a forma que ela se posicionava, a forma que ela falava. Ela dançando, e entre dança e conversa, ela falou que parecia que era Deus falando com ela, assim, era como se fosse trilhas sonoras vindo assim, falando pra ela. Ei, e se você talvez começar a aceitar, a se relacionar com pessoas que te amam, com pessoas completamente, que liberam emoções completamente diferentes do que homens como o Thiago já liberou. E se você começar a aceitar a ser amada, se você começar a aceitar, olhar pra você de uma forma como uma forma mais carinhosa. Ela falou que era como se fosse músicas chegando assim, e foi despertando um negócio, e ela beijou o Thiago. E ela beijou o Rafael, desculpa. Acabou beijando o Rafael. E nisso eles começaram a ficar. Só que daí era aquela coisa. Ela não sabe se era porque o Rafael tinha falado que ele ia fazer intercâmbio. E ela ficou naquela angústia, será que é isso? Será que eu tô empolgada? E novamente ela ficou com ele, novamente o Rafael no outro dia deu bom dia, deu boa tarde, deu boa noite. E ela começou a falar, ela falou que ela parava no espelho e começava a olhar e falava assim, eu preciso aprender a me amar de forma diferente. Enfim, eles começaram a ficar. Daí o Rafael ia vir aqui pra Austrália e ele acabou se organizando. E nisso, como ela tinha pretensão, mas ela tinha coisas pra organizar, ele veio, ela ficou, mas os dois começaram a se conectar. O Rafael organizou tudo aqui, conseguiu até fazer uma grana, ele ficou uns 5 meses aqui e depois ela veio. E agora, né, eles estão 1 ano e 6 meses juntos. Esse é o primeiro Valentine's Day dele aqui na Austrália. Quis muito contar essa história, eu pedi autorização, porque essa história, ela mostra o quão perigoso é a gente ficar viciado nas armadilhas da paixão e quanto é prazeroso você se permitir ser amada, permitir conhecer
uma outra pessoa dentro de você. Permitir liberar outros hormônios dentro do amor, porque o amor, ele libera hormônios onde você se sente mulher, pessoa, ser humano, e não mais aquela coisa de eu preciso do outro. Essa história eu quis trazer hoje pro Dia dos Namorados, que é aqui na Austrália a gente comemora no dia 14 de fevereiro. Eu gostei muito porque nisso ela acabou vindo fazer uma sessão comigo, até para constelar algumas questões do campo familiar, justamente porque desde que ela veio para cá, a mãe dela, né, naquela questão, e acabou impactando um pouquinho na vida dela aqui, ela contou essa história, e hoje, com 1 ano e 6 meses juntos, assim, eu achei que seria muito importante eu compartilhar essa história pra vocês, até pra vocês entenderem e começar a olhar como que eu estou me relacionando, como que é a minha relação dentro do meu relacionamento, como que eu procuro uma relação. E dentro disso, eu vou dar um presente pra vocês. Lá no meu Instagram, eu vou deixar um post. E dentro desse post, você vai escrever a palavra amor. E dentro disso, eu vou encaminhar pra você um e-book com mais de 100 exercícios, tanto de comunicação, de como você fazer perguntas específicas, como usar empatia dentro do seu relacionamento, para que você possa aprimorar. Tudo vai na base do autoconhecimento, mas esse livro eu fiz justamente para você aprender uma linguagem mais empática, para você aprender a fazer perguntas e ter uma escuta com presença, saber fazer perguntas abertas para deixar o outro falar. O ponto que ela mais trouxe dentro das nossas sessões foi que o Rafael, ele faz perguntas para ela, ele traz pontos específicos que faz ela conhecer uma Raquel que ela nunca conheceu quando ela estava com o Thiago, porque aquela Raquel que foi traída, ela continuou se sentindo culpada. E se não fosse ela olhar de novo, ainda bem, né, que o Rafael esperou ali os 3 anos, né? Ele brinca que ele tinha certeza que ela ia um dia voltar pra ele. Ele conseguia ver o potencial, a menina inteligente que ela era, então ele tava ali esperando ela e ele sabia que ela precisava ali curtir de uma certa forma, entender sobre a relação. E uma coisa que eu acho muito bonita que eu já atendi também, o Rafael, foi sobre isso. Ele falou, eu sempre fui assim, fui tratada por pais com uma conexão muito linda dentro do casamento, e eu sempre quis ser muito prestativo, dar o bom dia, boa tarde, boa noite pra mulher. Ele falou que sim, que ele teve alguns problemas em relacionamento de mulheres não gostarem. Eu vou explicar agora, de uma forma bem simples, o porquê que nós, mulheres, acabamos, até pra você entender e não cair mais nessa armadilha. Agora eu vou até explicar por que algumas mulheres acabam entrando em relacionamento com canalhas e não com um homem tão prestativo assim. Mas só pra você entender um ponto específico e não sair daqui sem entender o porquê que eu ainda estou atraindo canalhas, por que eu gosto desses caras. O que acontece? Quando a gente vai lá na evolução da espécie, lá no início, era muito natural a mulher ir atrás de um homem que tivesse dominância, ousadia. Então aquele homem que ele usava o corpo. Por quê? Porque esse homem, ele era o homem que saía pra caçar. E antes, quando a gente vai lá na evolução da espécie, esse homem ele precisava ter o corpo, o músculo. Ele tinha várias mulheres ali, porque ele precisava aumentar a sua prole. Então é muito natural que ainda aqui, ó, nas nossas células, no nosso DNA, quando a gente fala de epigenética, toda a nossa estrutura no campo familiar da mulher, mesmo que a gente tenha passado por várias transformações, ainda tem sinais muito presentes que a mulher ainda quer aquele homem que é, né, que ele tem ousadia, que ele faz e acontece. Só que a gente acaba confundindo esse homem que acaba saindo com várias mulheres. Então a gente tem que entender hoje em dia, não estamos mais na caverna. Nós não precisamos mais de um homem com muita ousadia, que vai e caça. Precisamos de um homem que senta para compartilhar, para conversar, para olhar, para fazer pergunta, olho no olho, conexão, respeito. A gente já saiu da caverna. A gente vive uma nova era. Então não tem mais por que ficar com um cara desse. Observa na sua vida se você ainda está permitindo em busca dessas paixões. Ou se você está num relacionamento que muitas vezes você olha até que é um relacionamento legal, mas você ainda quer viver aquela paixão. Não está nada de errado você querer buscar a paixão para viver, você querer viver um relacionamento completamente diferente. Como eu sempre digo, é muito ruim você ficar num relacionamento morno. Mas observa se é morno ou se talvez vocês sentarem, começarem a fazer perguntas, relembrarem o começo, se isso pode acabar mudando. Nesse e-book que eu fiz especialmente para vocês que ficaram até aqui, é só ir lá no meu Instagram, como eu disse, colocar a palavra amor. Você vai receber o e-book com mais de 100 exercícios, comunicação ali
tudo pra você entender. Ele é bem simples, tá? Não pensa que ele é grande, não. Ele é bem, eu coloquei de forma bem simples. Como fazer perguntas, conectando com o sentir, criando empatia com a outra pessoa. Esse exercício e ver se não é isso que está faltando pro seu relacionamento. E se você quiser aprofundar mais ainda, é só me mandar mensagem pra gente marcar uma terapia intuitiva totalmente personalizada pra você, ou pra você fazer a mentoria Descruza as Pernas Menina, que daí envolve algo mais profundo, ou até mesmo pra fazer uma constelação. Pra entender, dentro da constelação, eu uso um método chamado radiografia da alma, onde essa alma fala aonde você está, onde estão os seus bloqueios e qual é o movimento. Às vezes você faz um pequeno movimento e sua vida muda completamente. E você não vai precisar passar por tudo que a Raquel passou. Tem que ficar 3 anos num relacionamento onde ela perdeu o brilho ao ponto de olhar para aquela situação. Que bom que o Rafael estava esperando. Mas vai que não tem outros Rafaéis esperando por você. Então é isso, maravilhosas e maravilhosos. Dê mais uma chance aí pra sua vida, pra você ser amada, ou aprimora seus relacionamentos. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa o seu like pra eu saber que você gostou. Deixa o seu comentário, tanto no Spotify quanto no YouTube. Veja que esse é um conteúdo relevante pra vocês. E, bom, é isso. Mexeu, né? Eu falei que ia mexer um pouquinho, mas ainda bem que teve um final feliz. Mas infelizmente não é sempre que acontece. Mas como é Dia dos Namorados, esse tema foi feito especialmente pra vocês. Então é isso, e a gente se vê no próximo episódio.